Você que ganha 13º tá só significa que seu parceiro Lucas salário que podia ser em 2 meses vai ser em 3. Lucas vai interromper mulher? É você ficou falando básica. 7 minutos aqui sem parar. Mulher, interrompe homem. Você ficou falando 7 minutos sem parar. Tem a ver com a estupidez que você fala. Corte rápido. Eu sou contra a escala 6x1. Até na divulgação tava lá 6x1 do meu lado e tal. É óbvio que é pra chamar a atenção de vocês para o debate. Mas eu não defendo a escala 6x1. Só que eu também não defendo o desemprego. A alternativa que hoje é proposta pela Erika Hilton supostamente ajudaria o trabalhador, mas na prática vai gerar desemprego. E isso é atestado por diversos fatores. Então, primeiro, eu vou explicar qual é o problema, vou explicar por que a proposta da Erika Hilton não funciona. E depois eu vou mostrar pra vocês a solução. E eu até pedi pra colocar um gráfico aqui pra explicar qual que é o real problema. Vamos lá, vamos que a colocar. gente tem quando se trata da escala 6x1. Por que você tem uma jornada de trabalho mais intensa? Por que muitas vezes se faz necessário as pessoas trabalharem mais tempo, o que é muito ruim? Você tem esse problema porque o Brasil ele tem um baixo nível de produtividade. O que isso significa? Significa que o brasileiro ele produz pouco? Significa que o brasileiro trabalha pouco? Não significa. O brasileiro, na verdade, ele trabalha muito. E esse gráfico ele é bem ilustrativo porque você vê que, por exemplo, o número de horas trabalhadas do Brasil é superior ao Japão, Argentina, Canadá, é semelhante à Austrália, até um pouco abaixo, mas também semelhante aos Estados Unidos. Qual a diferença? O brasileiro trabalha muito, essas são as horas trabalhadas, mas ele produz pouco. Quando a produtividade é baixa, significa que você tem menores margens de lucro e as pessoas acabam tendo que trabalhar mais. Porque o país, no agregado, ele é um país mais pobre. E você tem alguns problemas que eles são mais difíceis de serem resolvidos, porque eles são estruturais e de longo prazo, como, por exemplo, a gente melhorar a infraestrutura, usando mais linhas férreas, usando mais hidrovias, isso aí aumenta a produtividade no agregado. É você melhorar a educação no médio e no longo prazo, qualificando melhor a mão de obra, aumenta a produtividade. E existem outras medidas que são mais imediatas, que nós poderíamos convidar os parlamentares de esquerda a participarem, a aderirem a essas medidas. Uma das medidas é, por exemplo, você pagar o funcionário por hora trabalhada. Então, isso daria mais liberdade tanto para o contratante quanto para o trabalhador para negociar melhores oportunidades de trabalho e no agregado, muitas vezes o trabalhador acabaria ganhando mais e trabalhando menos. É assim que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Por exemplo, você reduzir os privilégios da elite do funcionalismo público, cortar salários, isso também ajudaria. Mas não, a esquerda, mais uma vez, não vai defender isso. Você reduzir, por exemplo, pegar o que é hoje destinado em encargos trabalhistas e impostos que estão em cima do empregador, você acabar com isso e destinar esse valor para o funcionário, melhoraria a condição do trabalho. O funcionário passaria a ganhar mais por aquilo que ele está trabalhando. Hoje, para você contratar um funcionário, você tem que pagar praticamente 2 funcionários. Então você paga o valor de 2 funcionários, metade para o governo, metade para o trabalhador. Você poderia, por exemplo, quebrar os monopólios, quebrar os oligopólios, privatizar as empresas, trazendo concorrência e maior dinamismo para esses setores. Você fragmenta uma empresa estatal monopolista e faz com que várias empresas atuem naquele setor, você gera mais oportunidades de trabalho e mais trabalhos concorrendo entre si, dando maior oportunidade para o trabalhador. Mas não, a esquerda não vai defender isso, pelo contrário, eles defendem mais estatização e centralização de mercado. Você poderia ter uma abertura para o mercado internacional, atraindo mais empregos, atraindo empresas lá de fora para gerar mais oportunidades de trabalho aqui. Eles também são contra, eles querem se fechar com um discurso nacionalista de crescimento econômico, vamos valorizar o nosso país, e daí continua todo mundo pobre e tendo que trabalhar na escala 6x1. E além disso, você tem aqueles problemas iniciais que eu já falei aqui de infraestrutura. Então, eu desafio vocês, a esquerda, que diz defender o fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1 no molde que eles defendem hoje, ele é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Por exemplo, em Portugal, você teve uma tentativa de reduzir a jornada de trabalho, reduziu em apenas 4 horas, tá? No Brasil eles estão querendo reduzir o dobro disso. Portugal, que é um país, como vocês veem aqui, mais produtivo que o Brasil. Eles reduziram 4 horas, o que aconteceu? Aumento do desemprego, aumento da informalidade e aumento da inflação. A pessoa que achou que ia trabalhar menos, na verdade ela ficou desempregada. E detalhe, um país mais produtivo que o Brasil. No Brasil, a consequência seria pior. Quando você olha o que eles fizeram aqui com as empregadas domésticas, culpa da esquerda. A esquerda tem a mão suja disso aí. Prometeram lá em 2013, vamos agora trazer direitos trabalhistas, as empregadas domésticas, elas merecem trabalho digno. O que aconteceu? Aumento da informalidade, aumento do desemprego. A empregada doméstica que acreditou que a vida dela ia melhorar, hoje em dia tem que se desdobrar em trabalhos mais mal remunerados e informais.
Ou seja, mais uma vez, aquilo que parecia ser um remédio, aquilo que eles prometiam ser a solução, foi o veneno que prejudicou essas mulheres. Mas não! Quando vier o desemprego, quando as pessoas estiverem passando fome e desempregadas, a Erika Hilton não vai ser afetada por isso. Erika Hilton continuará desfrutando do seu alto salário, desfrutando da sua estabilidade, desfrutando de um trabalho que ela nem trabalha, porque ela falta mais do que vai. Então, assim, é fácil para uma pessoa como a Erika Hilton, que é a elite econômica do nosso país, porque é a elite econômica, ganha muito bem, vive muito bem, defender uma proposta populista para ganhar popularidade, para ganhar fama. Mas quem sofre são os mais pobres. E daí nessa hora é fácil para a pessoa, para o político, ser populista, ser vagabundo e dizer que é contra, a gente vai acabar na canetada, vamos dar uma canetada mágica em Brasília e todo mundo vai trabalhar menos e vai continuar tudo normal. Mas isso é mentira, isso é populismo, isso é enganar você. Esse gráfico aqui, gente, é um gráfico falseado, que não ajuda a gente a entender. Porque ele tá mostrando aqui o índice de produtividade em dólares. É evidente que nos Estados Unidos vai ser maior a produtividade em dólares, porque lá se vive em dólares. No Brasil, a sociedade não é organizada com uma taxa de câmbio ao redor dos dólares. Hoje por hoje, seria possível, de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que eu posso mandar para colocar aí também, você dar emprego formal para todos os trabalhadores, aqueles que estão desempregados e aqueles que estão na informalidade. Seria possível dar emprego para todo mundo formal, com condições trabalhistas, e o PIB triplicaria. Fazendo uma projeção da FGV baseada nos dados da economia de 2021, se você empregasse todo mundo, o PIB de 8 trilhões iria para 20 trilhões, quase triplicaria. Então o problema aqui é o seguinte, por quê que os capitalistas não podem conceder emprego para todo mundo? O nível, sim, do conhecimento econômico de uma comunista chega a dar vergonha. Eu acho que uma criança bem instruída, ela saberia mais do que a Mandi. Então tem muita mentira aqui, foram muitas mentiras por segundo ditas, muita ignorância. Espero que seja ignorância, que não seja mau caratismo. É em dólar. Olha aqui, o gráfico tá em dólar, então você tá trapaceando, porque como o gráfico tá em dólar, os Estados Unidos é em dólar, o Brasil é real. Não, esse gráfico aqui, ele mede a produção de todos os países. Por que é usado o dólar? Porque o dólar, ele é usado para medir o valor global, é uma moeda globalizada, é a moeda mais usada nas transações globais. Por exemplo, eu produzo um carro, e daí, vamos supor, obviamente isso aqui é só vou dar um exemplo melhor. Eu produzo esse copo. Suponhamos que esse copo custe aqui no Brasil R$1. Ele custa R$1, ele custa aqui no Brasil R$6. Em dólar, ele vai custar lá o seu R$1. Ou talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Mas ele continua sendo apenas um copo. Significa que não importa a moeda que você use para representar esse copo que foi produzido. A produtividade foi a mesma. Então esse gráfico aqui, ele é válido sim, porque ele representa a produtividade de todos os países por igual em dólar. E quando você compara isso, a produtividade do Brasil é baixa. Dizer que a produtividade do Brasil não é baixa é mentir. É a mesma coisa que você dizer que a grama não é verde. É mentira, qualquer economista sério sabe disso. Ela deve saber, mas ela tá mentindo porque ela quer te iludir. O segundo ponto, ela cita uma pesquisa que teoricamente provou aí que a reforma... Não, a pesquisa não é isso que ela diz. Ela diz que se as pessoas, se todo mundo que precisa de emprego tivesse empregado, a produção ia aumentar. Isso é óbvio. Você tem mais pessoa empregada, mais produção você vai ter. Agora, por que essas pessoas não estão empregadas? Elas não estão empregadas exatamente pelos problemas que eu já elenquei. Excesso de encargos trabalhistas, indústrias oligopolistas, monopolistas, falta de diversidade de emprego. Então, quando você tem essa falta de oportunidade de trabalho, você tem mais pessoas desempregadas querendo trabalhar e tendo que trabalhar em serviços piores, e você tem menos oportunidade de trabalho. Ou seja, o que ela defende é exatamente você piorar essa situação. Você tornar mais caro para um empregador contratar. Você tornar mais caro para o empregador melhorar, porque o que eles defendem não é só acabar com a escala 6x1 na canetada. Eles defendem reduzir para 4 dias de trabalho na semana. Eu duvido que ela vai defender aqui a redução da dívida pública, por exemplo. Cortar gastos. O Lula abriu mão de privilégios. Mas por que você defende que o governo destine desoneração, destine privilégios para empresa? Não! Exatamente isso que eu critico. Eu sou contra o Estado manter indústrias monopolistas e oligopolistas. Eu sou contra. Eu quero exatamente o oposto. Eu quero que imposto caia para todos. Eu quero que todos os setores sejam menos parasitados pelo Estado e não apenas os amigos do rei se beneficiem. Sabe quem mais enriqueceu o banqueiro nesse país? Foi o Lula. Os bancos nunca lucraram tanto quanto nos primeiros governos Lula. Vou te fazer 2 perguntas só para eu poder seguir com o meu raciocínio aqui, porque eu não entendi exatamente. Você é capitalista?
Você defende o capitalismo? Com certeza. E você é a favor do fim do 13º? Não, eu sou a favor do trabalhador poder ter menos encargo porque trabalhista. você reclamou aqui, né? Que o 13º, na verdade, reduz a parcela do salário dos outros. Não reduz. Ele só parcela o salário. Pra quem tá assistindo você aí... que ganha 13º só significa que seu salário que podia ser em 12 meses vai ser em 3. Lucas vai interromper mulher? Você ficou falando 7 minutos aqui sem parar. Mulher, interrompe o homem. Você ficou falando 7 minutos sem parar. Tem a ver com a estupidez que você fala. Corte rápido. Sabe por onde você começa defendendo mais direitos para essas pessoas poderem ter seu trabalho? Enfrentando os bancos. Eu não vejo você aqui defendendo contra os bancos e dizendo que os bancos têm que diminuir seus juros para que o trabalhador possa ter mais dinheiro para fazer mais investimento no seu negócio. Porque o banco tem juros altos. Porque o banco tem juros altos, responde. Por que a taxa de juros no Brasil é alta? Vamos ver se você sabe o que você tá falando. Responde. Bem simples. Pode seguir seu raciocínio. Responde. Não, responde. Você não sabe. Você sabe por que a taxa de juros é alta? Ou nós vamos entrar no modelo de perguntas ou nós vamos entrar no modelo de debate livre. Ou seja, ela tá falando aqui, criticando a taxa de juros, mas ela nem sabe por que a taxa de juros é alta. Vamos ser mais simples. Coisa de criança, tá? Beabá. O que é taxa de juros? Responde. Nós vamos entrar no modelo de pergunta? Você sabe o que é taxa de juros? Nós vamos entrar no modelo de pergunta? Você sabe o que é taxa de juros? Pode seguir seu raciocínio. Bom, ou seja, a comunista que é contra a taxa de juros, ela não sabe o que é taxa de juros e não sabe por que a taxa de juros no Brasil é alta. Taxa de juros, preço do dinheiro no tempo. Por que a taxa de juros é alta? Porque você tem um problema no Brasil que é o oligopólio dos bancos. Você tem um controle ali do Banco Central. Todas as vezes que um banco tá para falir, o que o Banco Central faz? Ele vai lá, injeta dinheiro e impede a falência. Só que isso faz com que bancos que têm um comportamento que é um comportamento não adequado, tem uma má gestão, continuem abertos. Em qual escala de trabalho você trabalha? Você trabalha com o quê? Eu trabalho todos os dias da semana. Com o quê? E não vem ao caso eu falar aqui pra você com que eu trabalho. Sabe o que é engraçado? Os trabalhadores que não trabalham. Você é um vereador eleito. Você é um vereador eleito que não falou nada sobre os vereadores de São Paulo terem aumentado o seu salário. Não trabalha. Eu trabalho 7 por 7. Não sabe a realidade do trabalhador de fato. É só discurso, é o trabalhador, é o representante do trabalhador que nunca na vida trabalhou. Não é que trabalhou pouco, é que nunca trabalhou. Igual a Erika Hilton, que falta em sessão. Tem que 3 vezes por semana na Câmara, ela falta. E daí quer dar moral de como lidar com o trabalhador. Mentirosa, populista, oportunista, querem lucrar com a miséria. É isso que eles querem. A esquerda vive de lucrar com a miséria. Se a gente sair daqui e for estudar viabilidade de implementar um projeto de taxação de bilionários e de grandes fortunas, se você não estudou pra vir por um debate sobre o tema, então você já tá bom. Você é um vereador eleito, pra discutir o tema, que teve mais votos do Brasil, etc. E você não sabe dizer aqui as coisas, não sabe defender os projetos. Dizer tudo, você não respondeu uma pergunta minha. Sabe. Corte rápido. Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E ó, se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá pra pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre. Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.